Boa noite e bem-vindos ao Fronteiras 21. Tirar um curso superior é um objetivo fundamental na vida da maioria dos jovens e faz sentido que assim seja. Um estudo recente realizado em Portugal veio dizer, uma vez mais, que quem tem uma licenciatura, por regra, tem maior facilidade no acesso ao emprego, melhor salário e, tanto quanto é possível medir, uma maior realização pessoal também. Vamos hoje no Fronteiras 21 em busca de perguntas sobre o modo como estão as universidades a preparar os jovens, o modo como as empresas olham hoje para os candidatos, que tipo de conhecimentos e competências procuram, se ainda faz sentido, por exemplo, estudar História, Filosofia ou Latim. Todos sabemos que um curso estará longe de garantir um emprego, até porque nesta altura se trabalha mais anos. Há cada vez mais profissões que surgem, ninguém sabe dizer, até meados do século, muitas das que vão ser seguramente necessárias e também porque há muita gente que faz a formação numa área e vem a ter a realização numa área completamente diferente. Bem, para abordar tudo isto, adiantando, três convidados principais esta noite connosco em estúdio. Eduardo Marçal Grilo, ex-ministro da Educação e um grande especialista na matéria, reconhecido obviamente como tal. Também António Feijó, vice-reitor da Universidade de Lisboa, que é um dos homens que lançaram o primeiro curso de estudos gerais em Portugal, juntando matérias no início de ciências, letras e também de artes, e ainda Joana Queiroz Ribeiro, responsável pelos recursos humanos de uma grande seguradora, especialista por isso em recursos humanos. Cumprimentos a todos, boa noite e bem-vindos. Obviamente o público também presente aqui no Teatro Tal em Lisboa e todos os que seguem no mundo inteiro através da RTP Internacional este Fronteiras 21. Vamos então olhar também esses dados do estudo que falei, um estudo lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira deste Fronteiras 21, que aponta para um ganho, claro, nas pessoas que têm uma licenciatura. Não só têm mais facilidade, como dizia, no acesso ao emprego, como ganham bastante mais do que, por exemplo, aqueles que atingem apenas o fim do ensino secundário. Também há outra questão, a de se procurarem hoje competências que não são exatamente apenas as do conhecimento técnico que resulta de uma formação muito específica. Sou a Clara Amaro, tenho 31 anos e todo o meu percurso profissional tem sido na área de recursos humanos e a minha cena é o skydiving. Ninguém diz que a vida é só trabalho, mas ninguém também ignora que muito do que nos define, do que somos, terá a ver com o que fazemos e como fazemos. Tenho 50 anos, sou responsável do Departamento de Consultoria Fiscal e a minha cena é corridas de automóveis. Sair fora da caixa, mostrar a diferença, distinguir-se pela criatividade, é isto que o mercado quer e propõe também para atrair profissionais. Nesta empresa, mais de 50% dos colaboradores têm menos de 26 anos. Acabados de sair da universidade, diplomados, mestrados, excelentes alunos de gestão, tecnologia, direito à economia. Um mundo altamente competitivo e que por isso perguntamos o que os destaca, o que procura e do que precisa o mercado de trabalho. É uma empresa que procura multidisciplinaridade, procura multicaracterísticas pessoais e, na verdade, aquilo que nós hoje procuramos não é só a capacidade técnica das pessoas, mas também estamos focados no eu como pessoa, na individualidade, naquilo que as pessoas podem trazer para a nossa vida. A cada ano recrutam cerca de 150 jovens. A forma de os captar foi original e resultou em milhares de candidaturas. Esta questão das nossas paixões pessoais faz com que o lado profissional seja um lado mais trabalhado, mais trabalho de equipa, mais responsável, mais disponível. E foi esse o objetivo principal da nossa campanha. As capacidades individuais não surgem obrigatoriamente de um ensino superior, mas quanto maior o conhecimento, maior é o pensamento crítico ou a adaptação aos diferentes desafios. Um diploma, uma licenciatura, um mestrado é igual a um melhor emprego, a um melhor salário. E há também uma importância de valorização pessoal e coletiva, de melhor saúde e bem-estar, que não pode ser ignorada. Quando se olha para salários reais a descerem, não é? Quando se olha para a massificação do ensino superior e, portanto, muitas pessoas têm aquela ideia de que há muitos diplomados nas caixas de supermercado, etc., é importante mostrar que os benefícios estão lá, são muito importantes e uma parte importante da nossa mensagem era precisamente dizer que não devemos ficar pelo caminho. Hugo Figueiredo é um dos autores do estudo Benefícios do Ensino Superior da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A investigação mostra, por exemplo, que em Portugal, em 2015, 12% das pessoas com ensino secundário estavam à procura de trabalho, enquanto das que tinham curso superior, apenas 8% estava na mesma situação.
Quanto maior o grau de ensino, menor é o risco de desemprego. E se isso acontecer, que acontece, as estatísticas dizem que é mais fácil para um diplomado arranjar uma profissão, quanto mais não seja, porque não desiste. São mais competitivos e mais fervorosos em permanecerem ativos. Outra das conclusões é esta: a população em idade ativa que goza de um grau superior de ensino sente-se mais satisfeita com a vida do que aquela que ficou pelo caminho. Em Portugal, a diferença é de quase 30%. O ficar pelo caminho, hoje, ao contrário do que há 10 ou 15 anos atrás, é quase receita garantida para o desastre, não é? Receita garantida para nós termos salários baixos, pouca progressão na carreira. Ter um curso superior vale no salário e na qualidade de vida. Não se diminui aqui o valor em escolher caminhos mais curtos e que podem inclusive alcançar o sucesso, mas o risco é maior, diz o estudo. Ter uma sociedade formada e bem formada é uma sociedade mais desenvolvida, mais participante. Diz o mercado de trabalho que a tendência é clara. As tecnologias, as ciências, as engenharias ou matemáticas levam uma vantagem significativa, mas há competências e conjuntos de conhecimento, raciocínio crítico ou criativo, que as áreas das humanidades valorizam. Esta diferença é uma diferença importante porque nós mostramos que esta área da STEM, as ciências, tecnologias, engenharias e matemática, continuam a ter um prémio salarial em si mesmo positivo e que foi reforçado pela própria crise. Também não é uma solução do ponto de vista coletivo nós formarmos toda a gente em tecnologias, não é? Portanto, a questão das humanidades, a questão da história tem em si mesmo muita importância. Estudar vale a pena e o país precisa de gente qualificada. A educação é um investimento em capital humano, uma promessa que parece ser bem maior que a possibilidade de desilusão. Mais uma vez, bem-vindos. Eduardo Marçal Guil começava por si. O que pode ser mais relevante, um jovem, uma família perceber que um curso compensa ou perceber também que um curso não é apenas o caminho para ter um emprego? Muito boa noite, Carlos Daniel, boa noite, António, boa noite, Joana, boa noite a todos e aos senhores telespectadores. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo por esta peça magnífica que acabamos de ver. Da jornalista Joana França Martins, não tinha dito, magnífico, fica sublinhado. E dizer o seguinte, eu tenho um pouco a sensação de que o curso de ensino superior, um curso, uma formação, vale por si. E cada um deve fazer e tem que fazer um grande esforço para fazer bem o curso que faça, o curso que frequenta. Porque nós estamos numa situação que é a seguinte, nós temos um futuro que é muito imprevisível. E para esta imprevisibilidade é muito difícil dizer, por exemplo, um engenheiro mecânico, o que é que um engenheiro mecânico vai fazer daqui por 10 anos? O engenheiro mecânico pode fazer as coisas mais diversas. Quem diz um engenheiro mecânico diz outro engenheiro qualquer, ou mesmo um economista, ou mesmo uma pessoa que esteja formada em História ou em Filosofia, ou nas artes. Isto é, há aqui uma enorme variabilidade em relação àquilo que são as profissões ou as atividades que se vão desenvolver. Isto implica, na minha perspectiva, uma formação de base muito forte. Uma formação de base que assenta em três pilares essenciais. Um que tem a ver com os conhecimentos e com a aplicação dos conhecimentos. E esta é essencial. Quer dizer, a pessoa tem que ter um conjunto de conhecimentos base que diferem de curso para curso, os cursos hoje são muito diversificados, e em que assenta, digamos, a capacidade técnica que ele tem. É o tal fazer bem o curso que começou por falar. E o fazer bem. Depois, há um segundo pilar a que eu atribuo uma grande importância, e a Joana seguramente poderá secundar isto, porque tem muito mais experiência do que eu, que são aquilo que podíamos chamar as atitudes, os comportamentos, o que chamou há bocadinho os soft skills, que têm hoje uma importância enorme na seleção das pessoas, particularmente por algumas empresas, e que tem a ver com o quê? Tem a ver com a iniciativa, tem a ver com o trabalho em grupo, tem a ver com a responsabilidade, tem a ver com a capacidade para mudar, tem a capacidade para inovar, a responsabilidade, o pensamento autónomo, o ser independente na maneira como se assumem determinadas posições. E eu julgo que este segundo pilar é um pilar que tem tanto valor quanto o dos conhecimentos técnicos hoje em dia. Obviamente que também o desenvolvimento destas capacidades, destes soft skills, estão também muito relacionados com a capacidade que a pessoa tenha do ponto de vista técnico. Não se podem ter estas coisas todas e que não assentem no conhecimento. E o conhecimento passa pelas coisas básicas, as matemáticas e as físicas e as histórias, etc, etc, etc. Depois há um terceiro pilar, a que eu também atribuo uma grande importância, que são os valores. Numa sociedade que está a perder tanto os valores, sobretudo o sentido ético, eu atribuo a isso uma grande importância. O sentido ético, a tolerância, o respeito pelos outros,
a capacidade para reconhecer as opiniões dos outros. E isto pode-se dizer, como é que se ensina? Bem, isto, as universidades, obviamente, e quando digo as universidades, vou utilizar o termo universidades em termos genéricos. São as instituições de ensino são superior. instituições de ensino superior. Inclui os politécnicos, enfim, tudo aquilo que possas ter no chamado pós-secundário. E tenho a ideia de que tudo isto começa em casa. O sentido ético, por exemplo, começa em casa. Totalmente. Começa na família. Porque a família e os pais em particular são os grandes responsáveis pela educação dos seus Mas filhos. antes de nos dizer como é que se ensina, deixe-me perguntar-lhe isto. Já se preocupam com isso as instituições de ensino superior? Ou seja, essas outras duas dimensões de que falou? Eu julgo que sim. Quer dizer, eu penso que aqui funciona muito o exemplo, não é? E o exemplo vem da instituição em si, da liderança da instituição e de todos aqueles que trabalham nessa instituição. Sejam os professores, sejam os assistentes, enfim, seja quem está envolvido. Mas nas outras competências, estou a imaginar, a capacidade de argumentação, o trabalho em grupo, são coisas que têm de ser promovidas. Mas são promovidas pela maneira como você ensina. A maneira como a disciplina é organizada, a maneira como se distribuem os temas, a maneira como os projetos são concebidos, a maneira como há um trabalho que é feito e que depois é discutido e apresentado. Por exemplo, a apresentação de fazer um trabalho, fazer um relatório, por exemplo, é uma coisa que se aprende. As pessoas não nascem a saber fazer relatórios. Ensina-se a fazer um relatório e a pessoa depois tem que defender esse relatório, tem que ter a argumentação suficiente, tem que saber exprimir, não é? É por isso que, por exemplo, no caso da expressão, eu defendo muito que nós devemos ter uma combinação grande de formações. Por exemplo, eu tenho muita pena de não ter tido no técnico a oportunidade de fazer coisas na área das ciências humanas. Por exemplo, Harvard, os cursos em Harvard, um curso de engenharia, ou um curso de economia, ou um curso de matemática, ou de física, ou de química, os estudantes são obrigados a ter em cada semestre 2 disciplinas obrigatórias, de opção, obviamente, de opção, mas obrigatórias, em que eles têm que escolher 2 disciplinas das ciências humanas. Podem escolher os alunos das ciências exatas têm obrigatoriamente que estudar também o teatro, ou cinema, ou vídeo, ou sociologia, as coisas mais diversas. Porquê? Porque se percebeu que para ser um bom engenheiro não basta saber só da engenharia. E, portanto, há aqui uma necessidade, no meio de um mundo tão complexo como este em que nós estamos, e em que, nos problemas muito complexos, nós temos que os dividir em problemas mais simples para os poder tratar. Os engenheiros fazem isso bem. Eu peço desculpa, sou engenheiro e, portanto, puxo um bocadinho para as engenharias. Mas os engenheiros são treinados para fazer isso, que é identificar, e que tem muito a ver com o raciocínio matemático, que se chama também Mas eu pedi-lhe que não alongasse mais agora esse raciocínio, até porque esse tema, está sempre à vontade para completar, mas esse tema vamos, se calhar, desenvolvê-lo mais daqui a pouco. Eu queria só que tentasse concretizar a ideia inicial, porque me parece que pode ficar esta pergunta. As universidades já estão a caminho de cumprir esses 3 pilares ou parece que ainda há muito por fazer? No fundo, em conclusão, era isto que eu gostava de perceber. Carlos Daniel, eu acompanho as universidades bem desde que entrei para lá, em 1959. E depois tive algumas responsabilidades na área do ensino superior. O ensino superior passou em Portugal por uma crise enorme em 74, 75. Isto é, houve quem quisesse destruir a universidade na altura. Pelo menos aquele tipo de universidade. E daí para cá, a universidade deu um salto enorme. Quer dizer, eu só para lhe dar um exemplo. O Instituto Superior Técnico tinha, quando eu me doutorei, em 1973, o Instituto Superior Técnico tinha cerca de 34 ou 35 professores e doutores. Na altura, a Universidade Técnica podia-se ser professor diretamente, sem haver doutoramento, havia uns concursos diretos. Hoje o técnico deve ter mais de 1000 doutorados. Portanto, estamos a falar de escolas completamente diferentes. Estamos a falar de uma escola que se atualizou imenso, que tem uma relação internacional. E onde vê essas preocupações hoje já incluídas? Estas preocupações são as preocupações da própria escola. As escolas hoje, claro que nós temos escolas muito diferentes de umas para as outras, mas posso lhe dizer o seguinte, a Universidade Portuguesa, os portugueses conhecem mal a sua universidade, porque a universidade normalmente aparece nos meios de comunicação pelas más razões. Porque o orçamento não chega, ou porque os professores fizeram não sei o quê, ou porque houve um caso não sei onde, a Universidade A ou B. A Universidade Portuguesa é uma universidade que tem hoje escolas que ombreiam com qualquer escola europeia. Em qualquer área, das medicinas às veterinárias, para as engenharias, para as economias, etc, etc. Portanto, sobre esse aspecto, os portugueses podem estar tranquilos. A universidade que têm
Eu não sou aqui nenhum critério de avaliação, nem estou aqui a dar nenhum selo, nenhuma acreditação. Mas como observador que é próximo e há muitos anos, tem uma perspectiva de... Já sou velho, portanto... Não tenho acompanhado isto há muito tempo. É um grande conhecedor da matéria e alguém que vê de perto, como disse há pouco, há muitos anos. Bem. Joana Queiroz Ribeiro, bem-vinda também, já o disse, é diretora de Recursos Humanos da seguradora Fidelidade. Curiosamente, já lá vamos daqui a pouco falar disso também. Também tem formação em engenharia, portanto completamente diferente daquilo que faz hoje. Mas, Joana, a primeira pergunta era se calhar mais ampla. Nós temos ouvido muitas vezes dizer que estamos perante uma geração, os jovens que estão a sair hoje das universidades, já lá vamos também aos que estão a entrar, mas os que estão a sair, uma geração particularmente bem preparada. Alguém que recebe jovens olha, em termos de um espectro geral, para esta geração, de facto, como bem preparada e juntando aqui já algumas das competências que o professor Marçal Grilo enunciou agora. Só dizer boa noite a todos, dizer que é uma honra enorme estar aqui neste painel com interlocutores tão ilustres e dizer que também que é muito bom estar neste programa que é apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que todos reconhecemos como trazendo um grande valor acrescentado à sociedade portuguesa e, portanto, é bom dizer isso. Para responder à sua pergunta, Carlos Daniel, eu sinto que, o Sr. Professor já disse, nós vivemos hoje num mundo, chamamos-lhe VUCA, inclusive, é um mundo muito volátil, muito incerto, em que aquilo que é hoje, amanhã já não é muito complexo, ambíguo. E o mundo é diferente, estamos num mundo diferente e as pessoas são diferentes. E, portanto, estes jovens de que falamos, esta geração, são jovens diferentes da minha geração ou da geração dos meus pais. E em que é que nota mais a diferença? A Joana avalia currículos, seguramente, muitas vezes, percebe competências. Os jovens que estão a ser formados hoje numa universidade que se desenvolve são mais capazes, têm novas competências, já revelam isso? Eu não sei se nós conseguimos dizer... Eles são diferentes porque vivem num mundo diferente e nasceram num mundo diferente. E, portanto, isso traz-lhes características e formas de estar na vida muito diferentes. E o próprio contexto onde vivem é muito diferente do contexto onde nós vivemos. Aquilo que eu sinto dos jovens é que estão muito bem preparados. É uma geração, nós recebemos, felizmente na Fidelidade, competimos no mercado com outras empresas que também os querem, não é? E que estão igualmente... à procura deles no mercado, mas são jovens muito bem preparados. O que eu sinto, pessoalmente, é um bocadinho aquilo que o Sr. Professor já referiu também, que é o tal segundo pilar de que falava. Sentimos hoje que neste mundo, estas competências, estes soft skills que o Carlos Daniel há bocado referiu, são muito importantes para conseguirmos agarrar os desafios que este novo mundo tem para nos trazer. Ou seja, quando escolhe, por exemplo, um matemático, quer que ele não seja apenas um grande especialista em matemática? Hoje em dia, dentro da Fidelidade, o trabalho que fazemos queremos os melhores matemáticos que houver no mercado, mas esses matemáticos têm que trazer com eles competências muito importantes. E as competências muito importantes têm muito a ver com muitas daquelas que o Sr. Professor já referiu, com o pensamento crítico, com a capacidade de resolver problemas muito complexos, com o trabalho em equipa, com a capacidade de se coordenarem e coordenarem outros, com a tomada de decisão, com a capacidade de adaptação à mudança, porque o mundo está a mudar e muda. Mas eu insisto na pergunta, mas nota que têm isso ou apenas que isso é necessário? Eu noto que é necessário. Genericamente têm isso? Genericamente eu acho que não têm, como nós não temos. Genericamente, aquilo que eu sinto é que todos nós, para viver neste novo mundo, vamos ter que fazer esse desenvolvimento destas competências. Já Abel Salazar dizia que quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Exatamente. E, portanto, não por acaso era uma mente superior. Não é? E os jovens também vão ter que o fazer. E aí é que eu acho que entra um trabalho estruturante que todos têm que fazer. Não é responsabilidade só dos jovens, nem só dos pais, nem só das famílias, nem só das universidades. É também nas empresas que querem receber esses jovens e que é um trabalho estruturante que tem que ser feito em conjunto para ajudarmos esses jovens a desenvolver essas competências. E podemos conversar disso um bocadinho depois. Com certeza. António Feijó, bem-vindo também, mais uma vez. Estava a ouvir quer o professor Marçal Grilo, quer a doutora Joana Queiroz Ribeiro, e a pensar, depois de ter lido o seu Universidade como deve ser, que a sua perspectiva é diferente. Porque ouvimos aqui uma universidade que se desenvolve, que cresce, que hoje está ao nível das melhores, uma geração de gente muito bem preparada, e o António Feijó, na sua reflexão com o Miguel Taman, sugere uma mudança profunda na forma como o ensino superior se organiza em Portugal.
Bom, realmente a nossa posição não é diferente. Tem algumas nuances de... Mas se for diferente também não faz mal para o debate. Não, com certeza. Aliás, eu vou já introduzir algumas diferenças para o debate. Não, uma das coisas que nós dizemos é o seguinte, pegando no primeiro pilar do que o professor Marcelo Grilo referiu, e o pilar da competência técnica num domínio particular, num domínio disciplinar em que alguém se especializa e faz uma licenciatura. A Universidade Portuguesa, tal como a generalidade das universidades europeias, consiste justamente nisso. Alguém acaba o ensino secundário e depois faz uma licenciatura num dado domínio disciplinar. Geologia, por exemplo, que é o exemplo que o Miguel Tamayo e eu usamos no nosso livro. E faz apenas geologia. Ora, uma posição imediata nossa é que alguém que faz apenas geologia ou que se especializa num único domínio está numa escola vocacional, não está numa universidade. E a Universidade Portuguesa, desse ponto de vista, é um mosaico de escolas vocacionais, porque as pessoas fazem alguma coisa de monodisciplinar. Há aqui um aspecto histórico muito interessante, que foi referido também, em que nós podíamos dizer assim, e eu sou dessa geração, durante a ditadura, isto também acontecia, mas as pessoas assumiam que o ensino secundário dava uma preparação enciclopédica, ou presumivelmente enciclopédica, e que as pessoas agora podiam ir para a universidade e fazer apenas direito, e que com isso já tinham uma preparação. Esta descrição do que foi esse tempo é uma descrição completamente falsa. Em primeiro lugar, o ensino secundário não tinha essa qualidade, essa presunção de... Aquela ideia de antes é que se aprendia, de antes é que se tinha... Isso é completamente falso. O que nós conhecíamos nesse sistema, para além do autoritarismo endémico do sistema, era um ensino que, do meu ponto de vista, é inferior ao que hoje é dado no ensino secundário. Mas seja como for, havia essa presunção de que esse conhecimento alargado em vários domínios permitia agora ir para uma escola que era apenas direito, digamos. Isso, eu não sei qual é a natureza exatamente universitária disso, de uma escola vocacional. Ou seja, um aluno que faz isso perde todos os pilares que o professor Marcelo Grilo estava a referir. Evidentemente, nós podemos dizer assim, hoje em Portugal há um fervor anglo-saxónico, toda a gente é muito anglo-saxónica, toda a gente é muito churchilliana e, portanto, normalmente vai para esse tipo de modelos. Mas se nós olharmos para e agora vou usar uma coisa que é um fetiche também na discussão, que é os rankings, ou seja, a hierarquização das melhores universidades mundiais. E se nós olharmos para, por exemplo, o chamado ranking de Xangai, para as 20 primeiras universidades que lá aparecem, 16 são norte-americanas e nessas 16 universidades norte-americanas não há aluno nenhum que se confine curricularmente a um único domínio vocacional. Ou seja, o aluno que entra numa universidade, é justamente o que estava a dizer o professor Marcelo Grilo, fará literatura francesa do século XVII, fará estatística, etc, etc. Ou seja, tem uma amplitude de saberes, porque isso é a natureza universitária do curso. E não apenas isso. Uma universidade visa defender a sociabilidade, ou seja, tornar as pessoas capazes de viver socialmente, visa torná-las autónomas ou mais autónomas. É formar pessoas também, não é? Pois, exato. E esse aspecto é um aspecto que uma ênfase em Portugal, que é uma ênfase do Estado, que é uma ênfase obsessiva do Estado na empregabilidade dos cursos, sistematicamente ignora e deturpa, porque ao pôr toda a ênfase na empregabilidade, está-se a ver apenas o fim utilitário do curso como sendo a razão de existência desse curso. E nós, no nosso livro, o Miguel Tamayo e eu, dizemos a certa altura que a existência dos estudantes da ditadura, do tempo da ditadura de salazarista e marcelista, era talvez menos infeliz do que a dos alunos da Universidade Portuguesa hoje, por uma razão. É porque, se é verdade que nesse tempo, por exemplo, os rapazes, os homens, sabiam que ao fim... da guerra, desde logo. Exatamente, tinham o espectro da guerra colonial ao fim dos 4 ou 5 anos da sua licenciatura, justamente porque tinham o espectro da guerra colonial ao fim, ou seja, a necessidade, esse dilema que isso lhes ia colocar, justamente porque tinham isso, aqueles 4 a 5 anos eram um pequeno intervalo de liberdade para essas pessoas. Podiam preguiçar, ir ao cinema às 6h30 da tarde, de um modo não culpado. Os estudantes de hoje têm licenciaturas de 3 anos e têm uma barragem de fogo retórico sobre eles em que têm de pensar na empregabilidade. O que é que vão fazer a seguir?
e não têm tempo. O tempo Mas sendo o emprego tão necessário à vida, não é fácil mudar isso. Mas então, digamos, eu inverto a situação e digo-lhe assim, muito bem, alguém acabou uma licenciatura em 3 anos e agora conseguiu um emprego. O que é isso? Uma baleia que morreu na praia. Isto é, pronto, então não há mais nada a dizer sobre a existência, estamos felizes. Isso é outra vez voltar com aquela coisa fabulosa portuguesa que é, finalmente toda a gente conseguiu um vínculo à função pública. Pegava nesta ideia, numa série delas, esta ideia de que uma formação de curto prazo pode desde logo ter uma utilidade mais curta ela também, não é? Não, quer dizer, no fundo há aqui a perspectiva do professor António Feijó. Estar aqui o seu professor, é mais fácil tratar pelo nome. A perspectiva do António é muito correta, porque, vamos lá ver, nós, quando faz-se um curso, antigamente isto era muito mais simples, porque antigamente fazia-se um curso, depois ia-se para um emprego, e depois estava-se 30 anos naquela empresa, e depois a pessoa reformava-se. E entrava num período de reforma, enfim, 30 anos, ou 40 anos, ou aquilo que fosse. E era um grande currículo a pessoa estar 30 anos na mesma empresa, ou 40 anos na mesma empresa. Isto hoje em dia mudou radicalmente. Primeiro, a pessoa praticamente nunca abandona o estudo, nunca abandona a universidade. Está permanentemente a ter que se reciclar e que voltar à universidade e fazer cursos específicos que a própria empresa organiza, ou que grupos da empresa organizam, ou fazer um curso no estrangeiro, ou fazer um curso cá, de coisas de adaptação a isto e aquilo. E a pessoa vai ter 4 ou 5 atividades diferentes ao longo da sua vida. Portanto, aquilo que o António referia, esta coisa do emprego para a vida, acabou. Verdadeiramente acabou. E portanto, os nossos jovens, e estão aqui tantos, quando eu digo que é fazer um curso bem feito, o que é que eu acho que é um curso bem feito? Um curso bem feito é um curso em que a pessoa se envolve. É um curso em que a pessoa trabalha, em que se dedica, em que lê, em que discute, em que se interessa pelas matérias, vai à biblioteca, vai ao computador, vai à net, vai ao Google, aquelas coisas todas fantásticas que nós temos hoje à nossa disposição, discute, debate e interessa-se por aquilo que há bocadinho aqui apareceu, por exemplo, de um que gostava de automóveis e o outro que fazia, aquela rapariga que fazia aquela coisa horrível de se atirar dos aviões, que deve ser uma coisa verdadeiramente tenebrosa, que eu jamais faria, só por um ato de loucura, mas dá-me a sensação de que as pessoas hoje necessitam ter um espectro muito mais largo. E também por uma razão, é que os problemas que hoje se encontram, os problemas que nós hoje temos pela frente, são problemas de uma enorme complexidade. Mas as pessoas terem, eu creio que estaremos todos de acordo, mas aquilo que o António Feijó salientava é até que ponto a universidade está a favorecer esse mais largo espectro. A universidade, que eu sei que o Eduardo Marçal Guil concorda, é um espaço de vivência, não apenas de aprendizagem. É uma fase de crescimento da vida de qualquer um inesquecível. Eu vou fazer uma afirmação talvez um bocadinho controversa e excessiva, mas é assim. As universidades são todas diferentes umas das outras. E eu diria, há universidades e há cursos em que se faz, e há outras em que ainda não se faz. Mesmo esta perspectiva que o António Feijó aqui colocou, do curso, este curso de espectro muito aberto que ele criou na Universidade de Lisboa, e que teve até alguma grande dificuldade em ser aprovada nas instâncias. É um curso que nós olhamos para ele, e eu conheço estudantes que estão nesse curso, e os estudantes sentem-se muito realizados a fazer o curso. Isto é, têm uma panóplia de conhecimentos e um contacto com uma série de áreas que lhes abrem um pouco a cabeça. E estes miúdos, peço desculpa dos miúdos, mas os jovens que estão aqui, todos estes estudantes que aqui estão, devem ser todos estudantes, têm que ter a noção de que vão ser uma espécie de cidadãos do mundo. E portanto, há um sentido de cidadania global que eles têm que ter e que não se adquire com a tal formação específica que quer a Joana, quer o António aqui defenderam, que não é de todo aquilo que hoje se quer no mercado de trabalho. Porque depois há uma outra questão a que se coloca aqui, que é, cada vez mais, deixa-me dar um bocadinho atrás. No meu tempo, por exemplo, quando eu estive no técnico, de onde saí nos anos 60, a maior parte de nós, engenheiros mecânicos, independentemente do serviço militar que íamos fazer, íamos ou para a Lisnave, ou para a Setnave, ou para a MAG, ou para a Cometna,
ou ficávamos no técnico, ou para o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pouco mais. Não é? Havia também os estandes de Viana e tal, assim umas coisas. Hoje em dia, o que acontece é que muitos destes rapazes e raparigas que saem dos cursos fazem as suas próprias empresas. Pode não ser propriamente uma empresa, têm um projeto. Têm um projeto em que entram. E entram de uma forma muito mais empenhada e de uma forma, eu diria, muito proativa. Quer dizer, estes jovens que estão aqui, e aqui que eu, se me permitem, já devido à minha perfeita idade, quero dizer-lhes, quando eu digo fazer bem um curso, é trabalhar muito, é ler muito, é discutir muito, é ir muito tempo, é fazer muitos sacrifícios. Quer dizer, muitas vezes a opção entre fazer uma coisa ou fazer outra, é preferível ir ao futebol, ou ir ao cinema, ou ir passear, e muitas vezes temos que nos dedicar a determinado Estudar vale a pena, tipo mas dá algum trabalho. Eu sugeria que dessemos a palavra aos jovens, temos alguns de facto na plateia, é um hábito no Fronteiras 21 que alguns possam colocar perguntas. Já agora aproveito para dizer, são perguntas normalmente deixadas no site do Fronteiras 21, vale a pena visitar o site, tem uma série de textos que recomendo, uma infografia excelente sobre este assunto, também uma entrevista exclusiva com um filósofo italiano, de que vamos ter um excerto daqui a pouco também neste programa. Mas ia dar a palavra ao Paulo Miguel Sousa, estudante de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e uma pergunta para o professor Marcelo. Faz favor. Muito boa noite, professor Marcelo Grilo. Eu sou estudante de Biologia na Universidade de Lisboa e, como tal, eu acredito que realmente vale a pena uma educação no ensino superior. Contudo, estar na faculdade, especialmente na cidade de Lisboa, do Porto, exige um grande encargo financeiro. O que é que acha que garantias é que os estudantes hoje em dia ainda têm para entrar na universidade e abdicarem de começarem logo a sua carreira profissional? Que garantias é que os estudantes ainda têm que vale a pena entrar num curso superior em vez de iniciarem logo a sua carreira profissional? Obrigado. Bom, eu penso que um dos primeiros diagramas que foi apresentado aqui, mostra claramente a vantagem que vai ter quando terminar o seu curso relativamente àqueles que não têm. Ninguém lhe garante é que vai ter um emprego. E, sobretudo, poderá correr, ou melhor, está numa situação em que pode vir a ter um emprego muito diferente daquele que pensou que ia ter quando entrou no curso que está a fazer. Porque disse Biologia, não foi? Biologia, estou agora no mestrado de Biologia Evolutiva e Desenvolvimento. Pois, a Biologia é talvez uma das áreas em que o futuro é mais promissor. Porque onde tiver o estudo de tudo o que tenha a ver com as ciências da vida, tudo o que tenha a ver com o corpo humano, tudo o que tenha a ver com a biotecnologia, tudo o que tenha a ver com as indústrias que estão relacionadas com isto, tudo o que anda à volta das indústrias farmacêuticas, da produção de tudo o que é materiais muito sofisticados, os biólogos, os físicos, os químicos, os engenheiros das respectivas áreas têm seguramente grandes desafios. E eu não excluo que daqui por uns tempos, quando vier aqui novamente ao programa, esteja a fazer um trabalho na sua própria empresa, ter lançado uma empresa. Também pode estar a fazer investigação científica, também pode estar a dar aulas, não é? Mas tem um curso desses, eu diria, tem uma panóplia de possibilidades muito grande. Agora, ninguém lhe diz, olha, você no final do curso tem aqui um emprego e como dizia aqui o António Feijó, e agora aqui para a vida, com um vínculo à função pública para 40 anos. Isso agora, ninguém lhe garante. Agora, que tem, com o curso que está a fazer, agora, tem que abrir, em vez de olhar para a biologia assim, olha para a biologia assim. Quer dizer, olhe para isto com um ar muito aberto. Eu lembro há muitos anos, num centro de desenvolvimento que há em Santa Fé, nos Estados Unidos, no Novo México, que eu visitei, nesse instituto, fazia-se uma investigação. O programa de investigação que eu vi era entre a biologia e a economia. A biologia e a economia. Estudavam ciclos biológicos e ciclos económicos. Portanto, a área em que está a entrar é uma área que é um mundo fantástico.
E é um ótimo exemplo da dimensão multidisciplinar. Eu já tenho alguns argumentos em gráfico que podem ajudar a acreditar que vale a pena estudar, mas António Feijó, percebi vontade de acrescentar. Sim, eu queria só acrescentar uma coisa ao que disse, porque a pergunta é muito interessante. A pergunta é dizer assim, porquê é que eu devo fazer um curso e não entrar diretamente no mercado de trabalho? E a razão é muito simples, porque como se fala sempre dos cursos, tendo apenas em vista o que se vai fazer com o curso, se eu posso abreviar isso, porquê é que é de passar por isso? E é curioso, já agora deixa-me acrescentar este dado, que é em tempos de crescimento económico que diminuem as candidaturas ao ensino superior. Pois, exatamente. Tem a ver com tudo isto. Claro, mas repare... Que é o caso da atualidade, desde 2013 que não havia uma redução do número de candidatos. Mas eu percebo exatamente a pergunta, e a pergunta faz todo sentido. Se a única coisa que um curso visa é os fins que podem ser atingidos com o curso, se eu consigo abreviar isso e fazer isso de modo mais rápido, sem passar pelo curso, por que não? Ganhem os anos de avanço. Agora, exatamente. Agora, há um outro modo de olhar para um curso universitário. E isso tem a ver, por exemplo, com o que é um diploma. Se nós entendemos que um diploma é como, e nós, o Miguel Tâmara e eu dizemos isso no livro, se um diploma é como um brevet para eu agora poder pilotar um avião, isto é uma licença profissional para ter uma atividade profissional, então claramente há diplomas que são melhores que outros diplomas, porque medicina é melhor, medicina tem pleno emprego. É, aliás, neste momento é talvez a única licenciatura ou mestrado integrado, ou o que quer que seja, que tem esse pleno emprego garantido. Mas, portanto, desse modo está tudo certo. Mas um diploma não é isso. Um diploma é um documento retrospectivo, é um documento para trás. Um diploma diz que a pessoa fez este curso, ou seja, fez esta sequência ordenada de disciplinas e que essas disciplinas, e isto é que é o crucial, essas disciplinas, a matemática, a física, a história, são as mais altas coisas que a espécie humana fez. E nunca se fala disso, porque em Portugal, quando se fala de educação, por exemplo, se fala de educação do ensino secundário, nunca se fala de alunos, nem do que eles lá fazem. É estritamente sindical a discussão. E quando se fala da universidade, só se fala do que se faz com isso e do que se obtém com isso. Toda a lógica é uma lógica utilitária, no pior, no mais reduzido nível do utilitário. Mas, por exemplo, poderá dizer-me assim, bom, a matemática é interessante, há algum argumento a favor de, por exemplo, a história? Porque, ou a filosofia. Porque claramente, por exemplo, alguém que se licencia em História, o que é que vai fazer? De antes, quando havia... Aliás, quando o Eduardo estava a referir isso, no tempo da nossa geração, eu já posso dizer que sou parte dessa geração, no tempo da nossa geração, esta coorte geracional que acabava a universidade tinha emprego garantido. Eram 5% da população possível, tinham emprego garantido. Iam ocupar a administração pública e as empresas privadas. Agora não é assim, naturalmente. Bom, mas então, para que é que isso serve? Para que é que isso serve? Por exemplo, no caso da história, eu estava a usar o exemplo da história. O exemplo da história é muito interessante, porque nós vamos dizer assim, se alguém desconhece a história, não é que a história lhe vá dizer quais são as leis do desenvolvimento humano, porque isso é uma ficção, não é porque a história seja mestra do que vai ser o tempo a seguir, não é nada disso, mas alguém que desconhece a história é alguém que vive num presente perpétuo, porque o passado não existe. Nós conhecemos exatamente um tipo de pessoa que clinicamente sofre de viver num presente perpétuo, é uma pessoa que sofre de Alzheimer. E isto tem um grande problema. Portanto, é bom que você conheça o seu passado. Cultural. É bom que conheça que há um passado, é bom que tenha isso. A história é alguma coisa de extraordinário em si. Não é porque permite também fazer isto, fazer aquilo. Portanto, quando se discute, há choferes de táxi com licenciatura em História. E quando se conta isto em Portugal, isto é uma coisa traumática para o chofer de táxi. Porque ficou desapontado, não teve o futuro que aquele brevet lhe devia ter dado. Mas isto é absurdo. Um motorista de táxi que tem uma licenciatura em História é de certo, acha-se de certo numa situação talvez mais interessante do que se não tivesse. Pelo menos em termos de cidadania tomada como tal, mais interessante que outra qualquer. Mas eu ia pegar então nos tais dados que prometi há pouco, até para ajudar à pergunta, uma resposta mais completa à pergunta do Paulo Miguel Sousa, que
tem a ver com uma série de elementos sobre o número de licenciados em Portugal e o rendimento comparado desse tipo de licenciados. O primeiro gráfico aponta então para uma mais do que duplicação do número de licenciados em Portugal nos últimos 25 anos. Ou seja, a ideia de que o ensino compensa e que, por muito que se diga muitas vezes o contrário, as famílias e os jovens acreditam que vale a pena estudar, contrasta-se nestes dados. Em 92, 11% de licenciados em Portugal, em 2011, 17%, em 2017, 24%, um quarto da população já com um grau superior de ensino. O segundo gráfico tem duas informações diferentes, mostra, e este é um dado importante para as tais respostas, que a taxa de desemprego entre licenciados é claramente menor do que a taxa de desemprego global e a diferença é claríssima também nos 3 cortes temporais que fazemos, 2001, 2009 e 2017. Por outro lado, vale a pena atentar a este dado, Portugal é o 4º país da Europa com maior taxa de desemprego entre diplomados. A taxa de desemprego portuguesa só é superada, entre os que têm uma licenciatura, por Grécia, Espanha e Chipre. Está em 8%, a média europeia é de 5%. Há, pois, a este nível ainda algum trabalho a fazer. Mas eu queria recuperar uma questão que ficou para trás, a das competências que as empresas procuram. É uma pergunta para a Joana Queiroz Ribeiro, que vai ser colocada pela Inês Rosete, que é cientista de dados. Inês, boa noite e bem-vinda também. Boa noite. A minha questão prende-se com uma hipótese. Será que neste momento não se estarão a dar benefício às soft skills em detrimento das hard skills nos processos de recrutamento? Se sim, esta será uma boa estratégia para a qualidade do trabalho a curto e médio prazo por parte das empresas? Eu quero acreditar que não estejamos a colocar soft skills à frente das hard skills. E há bocado o seu professor começou por dizer há 3 pilares, e começou pelo primeiro, que é o técnico, o segundo das competências mais as soft skills, as competências comportamentais, e o terceiro a ética. Eu quero acreditar que não, mas gostava de deixar a ideia, que é a minha percepção, de que estas competências comportamentais vão ser essenciais. E para mim, quando eu olho para currículos ou quando estou à procura de pessoas para virem juntar-se às nossas equipas, não me chega a ter os excelentes engenheiros que temos, os melhores do mercado, provavelmente, os excelentes matemáticos que temos, porque, como sabem, o setor dos seguros é um setor que exige esta inteligência matemática, esta inteligência da engenharia, mas não me chega. Não nos chega. Não nos chega porque o mundo está realmente a mudar. Não é a fidelidade que diz que não chega. É os desafios que vêm pela frente e que nós vamos todos, não são jovens, é todos nós vamos ter que agarrar, vamos ter que enfrentar. E são esses desafios que nos vão pedir estas competências. Joana, o que a Inês diz, no fundo, é não inverter, no fundo, a ordem quase dos fatores. Não é? Mas isso percebi que obviamente, já respondeu e que de todo recusa isso. Eu gostava de perguntar na sequência disso é se é difícil hoje ainda encontrar quem reúna as duas condições, ou seja, tudo numa pessoa, se quiser. Um conhecimento sólido de formação técnica específica e depois, imaginemos, num comercial, um skill de comunicabilidade, mais uma competência, para falar português, de comunicabilidade, de argumentação mais capaz. Eu acho que pegar no exemplo do comercial, sim, eu acho que é fácil encontrar comerciais com a capacidade de comunicação, porque aí faz parte da função normal do comercial e os comerciais não é propriamente uma profissão, uma função nova. Mas o que eu sinto é que não é tão fácil como às vezes pensamos que possa ser, encontrar as tais competências que há bocado falamos, que o Sr. Professor referiu, que eu também já referi muitas delas, nos alunos que saem da tal licenciatura, que no fundo não é uma licença para vir trabalhar, é aquilo que já fizemos nos últimos 3 anos de formação. E eu acho, e gostava muito que pensássemos todos juntos, que há aqui um trabalho que tem que ser feito, que não é só o papel das universidades, mas eu acho que é uma aproximação muito grande das universidades e das organizações, que tem que ser feito, e que pode trazer por um lado, esta aproximação faz com que as universidades percebam as necessidades das organizações, mostra às organizações
quem são os alunos que estão a estudar e quem são os alunos que estão nas universidades, e em conjunto com os próprios, eu acho que é importante começar a perceber como é que os trazemos, como é que os ajudamos a desenvolver, como é que os trazemos para esta vida que é real, que não, a vida real das empresas e do mundo do trabalho não é o mundo nem a vida que eles vivem nas universidades hoje em dia. E aí eu tendo a concordar com o seu professor, porque eu acho que há aqui um trabalho... Há quase uma urgência de realização, também no sentido salarial, mas não apenas. De experimentar, não chega a estar dentro da sala de aulas. Eu acho que há um valor muito acrescentado. Mas eu perguntava, sente nestes alunos esta urgência da realização salarial, de ter o emprego? Sente-se muito. Um foco excessivo nisso? Sente-se muito a necessidade de... Eu agora acabei o meu curso e quero realmente ir trabalhar para ganhar dinheiro, para fazer o salário. E alguma urgência quase de ser bem sucedido, viajar, não é? para poder ter boas férias, para poder... E, portanto, há uma necessidade grande também dos alunos de ganharem o seu dinheiro para realizar esta dimensão vida. Utilitária do curso está impregnada, no fundo, é isso que eu pergunto. Está um bocadinho. Na mentalidade está um bocadinho. E em alguns dos alunos, acho que há um trabalho que está a ser feito por muitas das universidades, por muitas das escolas, extraordinário, de fazer esta proximidade dos alunos da realidade e da vida dos alunos às empresas. Acho que há muito ainda que podia ser feito. E não há nada paradoxal nisto, António Feijó, pergunto eu, entre querer um diálogo forte universidade-empresa, mas ao mesmo tempo dizer não se viver a estudar só para ter emprego. Não é? Claro. Aliás, é perfeitamente legítimo alguém querer ganhar dinheiro. Claro. E o trabalho é um aspecto crucial da existência de qualquer pessoa. Ou seja, tudo o que eu disse não vai contra isso. O trabalho há alguém que falava também de 3 pilares, do amor, o conhecimento e o trabalho, como sendo coisas decisivas, as coisas decisivas para alguém, para uma pessoa. O trabalho é decisivo. E, aliás, quando pessoas como nós, que temos posições profissionais estabelecidas, estamos a falar sobre estas questões, até pode parecer cínico estar a falar contra a empregabilidade. Mas não é isso que eu gostava só de fazer uma distinção muito clara, que é alguém que tem uma licenciatura e que vai trabalhar para a fidelidade e quer ter um excelente salário e se bate por um excelente salário, faz muito bem. Que é do mais legítimo que existe em qualquer empresa. Agora, o que não se deve... A única coisa contra que gostaria de insurgir-me é pensar que isso deve determinar o que ele faz na universidade, quando está na universidade. O que se passa na universidade é o que se passa com o Estado, não é? O Estado, por exemplo, eu dou um exemplo que é um exemplo maravilhoso. O Estado, todos os anos, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, faz um despacho, que é um despacho que fixa o número de vagas que vai abrir no sistema de ensino superior. E para cada curso e cada instituição, cada curso numa instituição, o chamado par curso instituição, Biologia na Universidade de Lisboa, por exemplo, para cada curso, o Estado tem um número de vagas que a Universidade pode abrir. Aliás, esta tutela do Estado é completamente absurda. Eles é que decidem qual é o número de vagas que pode abrir. Mas tem que tomar em consideração uma série de variáveis de empregabilidade. O desemprego dessa licenciatura nessa instituição, o desemprego nessa área disciplinar, o desemprego geral do país, etc. Diz o despacho. O que o António Feijó está a dizer é que mesmo organicamente, juridicamente, está lá. Há um vínculo absoluto Exato. à empregabilidade. Mas depois o Estado tem um lado hipócrita muito interessante, que é, depois de dizer que estas variáveis de desemprego em todos estes domínios têm que ser consideradas, diz que se algumas destas variáveis, ou cumulativamente, se registarem num dado curso, esse curso só não pode abrir mais vagas do que abriu no ano anterior. Ou seja, a empregabilidade está lá, é uma espécie de grande cortina de fumo retórica que não serve para nada. Mas, no entanto, o Estado fala da empregabilidade como sendo decisiva. E, por absurdo, até podemos imaginar uma área de atividade onde apenas o setor produtivo não está muito desenvolvido, mas onde há carência Exatamente. De gente com formação. Não é? Pois, mas depois o Estado, para determinar quais são os desempregados num curso, tem qual é a evidência de que dispõe. É a evidência dos registados nos centros de desemprego, os desempregados nos centros de emprego. Mas isto é altamente falacioso, porque, por exemplo, suponha que nós agora tínhamos uma licenciatura em Engenharia Aeronáutica e, subitamente, os engenheiros aeronáuticos, porque essa indústria é incipiente em Portugal, se registram, não é o caso, mas registram-se no centro de emprego como desempregados. Então o Estado também não o faz, porque já expliquei que é tudo uma falácia, mas suponha que o Estado é consequente e diz fecha a engenharia aeronáutica.
Daqui a 5, 6 anos ou 10, aparece aquele estudante que é o novo Elon Musk da aeronáutica, mas não tem engenheiros aeronáuticos, porque, entretanto, o Estado já decidiu que não deve haver engenheiros aeronáuticos. E, portanto, ou seja, só para acabar, o que isto quer dizer é que quando o Estado quer pôr a universidade a responder às necessidades de mercado, e às necessidades de mercado que vieram no último jornal. O que os torna-se um ciclo leem. vicioso que está-se permanentemente a reproduzir. Nós dizemos no livro, é pôr um animal de grande porte atrás de uma gazela, porque a economia é destrutiva, mutável, sempre a alterar-se, e a universidade é lenta. As universidades precisam de tempo para formar professores nesse domínio, os alunos têm de passar por um curso. E numa pergunta de sim ou não, o professor António Feijó, no fundo, insta o poder público, chamemos-lhe, a tomar medidas, portanto. Não, pelo contrário. Eu insto o poder público a deixar que as universidades trabalhem. Exato, e que sejam autónomas e que Mas a decisão é política, eminentemente política. Exato, mas aliás, aqui é política no sentido de relações públicas. Exatamente. Mas professor Marçal Grilo, depois, alguém que teve responsabilidades públicas e políticas, não só por isso, mas também por isso, tem esta perspectiva de que é preciso mudar a forma como se olha em termos gerais e, designadamente, dar às universidades uma maior capacidade de intervenção sobre que matérias lecionam, que tipo de alunos querem ter, que currículos querem oferecer. As universidades, Carlos, as universidades já ganharam muita autonomia relativamente ao que era antigamente. Por exemplo, em termos de uniformização dos cursos. Nos anos 60, os cursos de engenharia do técnico eram iguais aos cursos de engenharia na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Que são duas magníficas escolas. Sem dúvida. Hoje em dia, nada disto se verifica e bem. A diversificação do ensino superior, quer em termos de graus, quer em termos de instituições de politécnicos e de universidades, e de modelos de universidades diferentes, é um enriquecimento do sistema e não um empobrecimento. E, portanto, o que me dá a sensação é o seguinte: quanto maior autonomia tiverem as universidades, melhor. Seja da seleção dos professores, seja da seleção dos estudantes, seja nos currícula, seja das relações internacionais, seja dos programas de investigação, seja da forma como se relacionam com as empresas, como se relacionam, digamos, com o tecido económico e com o tecido empresarial. E nestas matérias, relativamente a algumas coisas que foram ditas, eu gostava só de referir o seguinte. Por exemplo, o António Feijó referiu aqui a que o curso de medicina é aquele em que é possível dizer-se, hoje em Portugal, que têm todos um emprego razoavelmente assegurado. Podem já não ter uma especialidade assegurada, mas isso seria outro debate. Mas tudo tem a ver com a capacidade das instituições para fazer. Esse exemplo é o exemplo da capacidade dos hospitais para fazer as especialidades. Como é nas universidades a capacidade de acolhimento dos estudantes. É o fator principal. Aliás, se nós olharmos para a razão pela qual se fizeram números clausos em Portugal, os números clausos em Portugal fizeram-se pelo seguinte: em 1976 chegou-se à conclusão, que era evidente, de que o Hospital de Santa Maria e o Hospital de São João não tinham capacidade para receber todos os estudantes que entravam no ciclo clínico dos cursos de medicina. E porquê? Porque, em algumas enfermarias, os doentes, coitados, levantavam-se das camas, fechavam-se nas casas de banho para não serem vistos por 30 estudantes ao mesmo tempo ou 60 estudantes que vinham a palpar a barriga do doente. E, portanto, foi necessário criar uma barreira a esta, digamos, invasão que havia dos hospitais e fizeram-se números clausos na medicina. Isto é de 76. Depois, em 77, fizeram-se números clausos naquelas áreas que estavam adjacentes, que foi a veterinária, a biologia, foi das primeiras a ter que foi a ter números clausos, e depois, em 78, generalizou-se a todo o ensino superior, com uma grande controvérsia, e o sistema acabou por se tornar um sistema muito aceito por todos, baseado nas notas, etc, etc. Depois houve umas experiências por aí fora. Mesmo nas medicinas, nós temos hoje imensos médicos, ou melhor, pessoas que têm um curso de medicina e que não exercem medicina. E que fazem investigação científica. O professor António Coutinho é médico. A professora Maria Ângela de Sousa é médica. O Alexandre Quintanilha é médico. São pessoas com uma formação médica que se dedicaram à investigação na imunologia, como se chama, na genética, enfim, todas as matérias que estão relacionadas com uma formação de base
que os médicos têm e que lhes permite fazer investigação ao mais alto nível. E não é uma investigação de trazer por casa, hoje a investigação ou é uma investigação com nível internacional ou não vale a pena fazê-la. Quer dizer, não há uma grande investigação ao nível nacional. Como? Para concluir, qual é a sua conclusão disso? A conclusão é a seguinte, é que quando há muitos anos se faziam, praticamente em todo o mundo, em parte, estudos de necessidades de mão de obra. Aqui, por exemplo, fizeram-se 2 estudos de necessidades de mão de obra nos anos 80, até com o apoio do Banco Mundial, e feito como uma coisa muito importante. Aparentemente, o erro é enorme. Hoje em dia, ninguém faz estudos de necessidades de mão de obra. Nem há modelos, porque aqui há um algoritmo que permitia na altura fazer. Hoje em dia, isso está completamente desatualizado. Eu diria, está completamente démodé. É uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. A adaptação é permanente? Agora, a adaptação é permanente e é feita em muitas áreas com as universidades terem uma grande relação com as empresas. Porque as empresas têm verdadeiramente necessidades, mas são necessidades, por vezes, que são coisas muito específicas. É uma boa deixa, Marcelo Grilo, para mais um grafismo que vamos ver. Não sem que antes eu recupero um de há pouco que não passamos e que é relevante na questão do rendimento. Tem a ver com a percentagem claramente superior de retorno salarial que têm, ou de prémio salarial, os licenciados em relação aos que não têm mais que ou o ensino básico, no 9º ano, ou então o ensino básico e o secundário ou pós-secundário. Portanto, a diferença é entre 50% a 100% de rendimento superior e, no caso, na diferença apenas entre o superior e o secundário, estamos a falar da ordem dos 70%, em termos médios, como é evidente, acima. Aqueles valores que temos ali são valores líquidos referentes a um ano e, portanto, é significativa a diferença, em termos médios, insisto, entre alguém que tem uma licenciatura em Portugal e uma licenciatura, e apenas, por exemplo, a conclusão do ensino secundário, são dados da Pordata e, portanto, são dados relativos a Portugal e que vale a pena prestar atenção. Mas já agora estamos a falar da relação universidades-empresas, por exemplo, investigação. É curioso percebermos onde trabalham os doutorados portugueses. É um novo gráfico que temos para apresentar, sendo que, nesta altura, 82,6% continuam a trabalhar no ensino superior. Eu parto, portanto, seguramente a lecionar. 10%, ou seja, além destes, mais 10% trabalham para o Estado, instituições do Estado. Apenas 5,6% dos doutorados portugueses trabalham hoje em dia para empresas. 1,8% é para instituições particulares sem fins lucrativos. Mas aqui, Marcelo Grilo, claramente um peso excessivo, eu diria, porventura ainda, nos doutorados que não chegam às empresas. Não é? Bom, bem, sobretudo quando comparamos este valor com a média dos países mais avançados, em que aqueles 5,6% andam à volta dos 30%. Ou seja, nós aqui estamos, de facto, numa situação ainda muito inicial em relação à passagem do conhecimento para as empresas. Falta de preparação mais técnica do doutorado, um saber mais enciclopédico ou a falta de percepção das empresas de que precisam desta capacidade? Temos que ver que o tecido empresarial português é muito específico. Isto é, a esmagadora maioria das empresas portuguesas são micro, pequenas e médias empresas. 90 e não sei quantos %. Ou seja, nós temos um tecido empresarial que ainda não é capaz de dialogar com a universidade. Tem dificuldade em dialogar com a universidade. A universidade tem feito, muitas universidades, não digo todas, mas muitas, têm feito um enorme esforço de relação com as empresas. Há algumas que têm já uma relação muito efetiva. Eu, quando dizer uma relação efetiva, não é ter um protocolo, porque em Portugal muitas vezes faz um protocolo e depois fica tudo muito contente. Há um protocolo... Dá umas fotografias e fica um papel assinado. Fotografia, televisão, depois claro. Assinou. Isso não tem importância nenhuma. O que tem importância é que haja um diálogo muito cerrado e, por vezes, até informal entre a empresa e a universidade. A universidade não ter a noção de que não vive num patamar acima e a empresa ter quem tenha capacidade de diálogo com os académicos e com os investigadores. Porque, muitas vezes, do diálogo informal nascem as iniciativas, nascem os projetos de investigação, nascem aquilo que são, por parte da universidade, a identificação do problema que existe e, por parte da empresa, o olhar para a universidade e dizer eles sabem disto.
Eles são capazes de nos resolver este problema. Agora, isto, para um tecido empresarial como aquele que nós temos, na minha perspectiva, e eu gosto muito de falar em pequenas e médias empresas, as pequenas e médias empresas o que querem é transformar-se em grandes empresas. Não é? O grande objetivo não é ter um tecido de pequenas e médias empresas, que as pequenas empresas sejam grandes e que cresçam todas as pessoas. E este pode ser um argumento para crescer. Eu gostava de ouvir a Joana Queiroz Ribeiro, que hoje é diretora de Recursos Humanos, mas já trabalhou noutros contextos empresariais. Se percebeu alguma vez, do ponto de vista das empresas ou das instituições que serviu, esta preocupação de ir buscar conhecimento? Ou apenas se olha para quem sai da universidade ou ensino superior como alguém que vem trabalhar, ocupar um posto? Não, eu sinto, já agora, sim, eu hoje trabalho na Fidelidade, mas sou engenheira alimentar e até cervejeira, e, portanto fiz uma carreira e um grande percurso numa empresa cervejeira. E sinto que nenhuma das duas empresas é uma pequena empresa ou uma média empresa e, portanto, senti nos dois contextos em que trabalhei, e sinto ainda hoje, que há uma necessidade grande de ir buscar conhecimento e de conseguir conhecimento junto das pessoas que trazemos para dentro de casa, mas até no relacionamento com as universidades. E inclusivamente, no passado, era indústria, havia uma parte de investigação que se fazia e que a fazíamos muito em conjunto, com projetos transversais, com alunos das universidades e com as próprias universidades, ao ponto de chegarmos a registrar patentes com as universidades e com os alunos. E, portanto, havia uma vontade grande e uma necessidade grande sentida de trazer esse conhecimento para dentro de casa. Portanto, quando vi este número 5,6 apenas nas empresas... Mas eu ia dizer que temos noção disso, porque eu acho que, apesar disto que estou a dizer, as empresas, mesmo as grandes, muitas vezes não fazem também o movimento que têm que fazer. Não são só as universidades que se têm que aproximar das organizações nem das empresas. São as empresas que têm que procurar o conhecimento, não é? E muitas vezes não o fazem, ou não o fazem tantas vezes e com tanta frequência como o deviam fazer. E se o Carlos Daniel me perguntar se nós, na Fidelidade, estamos a fazer isto, nós fazemos, mas não fazemos tanto quanto deveríamos fazer e tanto quanto temos consciência que é importante fazer, agora ainda mais. Porque agora sim precisamos muito desse conhecimento para dentro das organizações. Nós temos em Portugal, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de duas empresas sem nenhum reclame. Duas empresas que têm uma relação fortíssima com as universidades e que têm um enorme sucesso como empresas, que são a Ovion e a Bial. Claro. A Bial tem não sei quantos doutorados. O Avião tem não sei quantos doutorados. Eu não conheço exatamente o quadro. E não apenas portugueses, gente... Mas basta falar com os responsáveis de cada uma das empresas, não é? E perceber que há ali uma ânsia por partilha de problemas, por partilha de conhecimento e de acolhimento de novos conhecimentos. A universidade é, em Portugal, por excelência... E capacidade de transformar o conhecimento em negócio, em qualquer dos casos também. Porque é o grande objetivo, claro. Não podemos ter o conhecimento apenas... Mas é não pensar no imediato. Carlos, há uma coisa muito importante. É que esta ideia também da investigação aplicada, só há investigação aplicada se houver investigação fundamental. E, portanto, quando se diz, eu, por exemplo, só ponho dinheiro em investigação fundamental. Não. Eu só ponho dinheiro em investigação aplicada. E os políticos têm muito esta mania, que é dizer, nós queremos value for money. Portanto, pomos dinheiro, mas queremos pomos aqui dinheiro, mas queremos a vacina daqui por 3 anos. Não se funciona assim. Aliás, digo-lhe, aqui há uns anos nos Estados Unidos, com o Obama, o Congresso tinha um pouco esta ideia, de queriam pôr dinheiro para a investigação aplicada e em detrimento da investigação fundamental, e o Governo Federal, como sabe, as verbas federais têm uma enorme importância na investigação dos Estados Unidos, independentemente dos aspectos militares. E houve um grupo de CEOs de grandes empresas americanas que foram ter com o Obama e disseram, olha, meu caro amigo, você convença aquela gente no Congresso que nós o que precisamos é de conhecimento fundamental, não é do aplicado. O aplicado nós somos capazes de o fazer porque temos os nossos centros de investigação. Por exemplo, isto acontece muito. Por exemplo, na área das farmacêuticas, isto é absolutamente fundamental, porque uma universidade encontra uma molécula nova que pode dar origem a um medicamento daqui por 10 ou 12 anos. Quem pega nisto depois é uma empresa, não é a universidade que o desenvolve.
E, portanto, este diálogo é absolutamente essencial que se desenvolva. Se o que a Joana diz é inteiramente verdade. Quer dizer, a forma como se articula a universidade com a empresa, ou com o grupo de empresas, que às vezes não é uma empresa única, em muitos sectores, em Portugal, este diálogo hoje realiza-se por o setor do calçado. O setor do calçado tem uma relação muito direta com as universidades através do seu centro e tem um sucesso público também evidente. E depois temos os resultados em termos práticos. Indiscutivelmente. Vamos voltar a olhar para a questão da multidisciplinaridade, o cruzar de saberes, é algo a que fatalmente teríamos de voltar neste Fronteiras 21, a conversa já nos levou para várias dimensões interessantes, mas falta olhar concretamente também dados numéricos até deste cruzamento entre as ciências e as humanidades, tantas vezes vistas como algo que se opõe e tantas vezes aqui já defendido e seguramente a seguir também como algo que se complementa. Olhamos as áreas com mais diplomados em Portugal em 2017, e vamos perceber que a área que está com maior percentagem de diplomados ainda é a área das ciências sociais, direito e ciências económicas, aqueles 30%. Depois, muito perto, a área das engenharias, da indústria e construção e das ciências, matemática e informática. Depois, a área da saúde e da proteção social, 17% dos diplomados e cerca de 10% artes e humanidades. O gráfico seguinte é particularmente curioso porque é um olhar transversal no tempo para estas diferentes áreas e perceber sobretudo o que mudou em 20 anos. E o que eu destaco sobretudo é um recuo claro na educação, tomada apenas por si, também nas ciências sociais, ciências económicas e direito, embora nesse caso menos flagrante, um aumento evidente nas ciências, na matemática, na informática e particularmente nas engenharias, um grande aumento do número de diplomados. Curiosamente, artes e humanidades mantêm a percentagem desde que registavam há 20 anos, não quer dizer que tenha sido sempre uniforme, aliás não foi, mas o valor hoje é relativamente semelhante. Nesta perspectiva, e com a promessa de voltarmos à conversa já a seguir, vamos perceber que para Miguel Poiares Maduro, ex-ministro português e professor no Instituto Universitário Europeu de Florença, Itália, as palavras-chave para o futuro do ensino superior são a globalização e a interdisciplinaridade. Defende que o ensino vai deixar de ser compartimentado e terá de abraçar verdadeiramente todas as áreas do saber. Poiares Maduro falou com a jornalista da RTP, Joana Machado, e falou também na necessidade, já aqui abordada hoje, de se formar pessoas de uma maneira diferente e, sobretudo, para uma falsa dicotomia que se traça, então, entre as tecnologias e as humanidades. O que era uma linha ganhou curvas. O que era um caminho multiplicou-se em bifurcações. O que se acreditava ser uma rampa de lançamento para o futuro é, afinal, uma longa escadaria que leva a mais degraus. Uma das vantagens deste mundo muito mais flexível traz-nos alguma insegurança, mas traz-nos também a hipótese de irmos mudando ao longo do tempo. Mudou o mundo, mudou o ensino superior, mudou o mercado de trabalho. E ao mesmo tempo... Miguel Poiares Maduro, antigo Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, é professor no Instituto Universitário Europeu. Acredita que o sucesso da formação académica está em conseguir instrumentos para a evolução imprevisível do futuro. Com o estado atual do mercado de trabalho, com tantas profissões com desemprego e precariedade, na hora de escolher o curso, acha que deve seguir-se o sonho ou ter um pensamento mais estratégico? Eu acho que as duas coisas não são incompatíveis. Nós temos que ter depois uma estratégia para atingir o nosso sonho. Sabendo que nós não devemos dramatizar em excesso as escolhas que fazemos. É sobre escolhas que assenta a Inspiring Future. Um projeto que quer ajudar os alunos na passagem para o ensino superior à distância de uma mensagem, de uma chamada. Muitas vezes eles não compreendem que essa decisão, por importante que seja, não é uma decisão assim tão definitiva. De uma forma como se eu tomar a decisão errada agora, vou andar errado a minha vida toda. E o que é que vos perguntam mais? Perguntam muita coisa. Posso escolher agora outro curso e depois pedir transferência? Estou um pouco perdida e não sei o que fazer. Devo candidatar-me a este curso como primeira opção? Tinha umas ideias de uns cursos de que gostava, mas acabei por pensar, repensar e as minhas opções já são outras. As opções são muitas, mas para Poiares Maduro, a chave do sucesso é a procura, ainda difícil, da interdisciplinaridade.
pessoas têm de ter uma formação interdisciplinar. A resolução dos principais problemas que nós temos para o futuro exigem essa interdisciplinaridade, porque exigem a concorrência na resolução do problema de diferentes conhecimentos disciplinares. Mas, ao mesmo tempo, as nossas universidades, as nossas áreas de conhecimento estão organizadas de uma forma clássica em silos por especialização. A interdisciplinaridade exige pôr a economia em relação com o direito, não exige apenas saber um bocadinho de economia e um bocadinho de direito, pois provavelmente isso não nos ajudará muito. A interdisciplinaridade que para Miguel Poiares Maduro é o cachimbo da paz na guerra entre a tecnologia e as humanidades. Aquilo que se faz com tecnologias, muitas vezes, está relacionado à construção de histórias, à construção de narrativas, a uma construção de identidade. Ou seja, a Apple tem o sucesso que tem, não apenas pela tecnologia que oferece, mas porquê? Pela identidade que aquele produto, que aquela marca consegue estabelecer com os seus clientes. Steve Jobs foi um gênio porque construiu essa identidade e construiu essa identidade criando uma narrativa, uma história, uma concepção da vida que quem compra um produto da Apple também está a adquirir, não está meramente a adquirir a tecnologia. Miguel Poiares Maduro defende que as universidades portuguesas têm, no futuro, de concorrer para captar alunos e professores de todo o mundo e garantir a excelência e especialização da formação para competir com a revolução do ensino digital. Na linha do pensamento aqui desenvolvido por Miguel Poiares Maduro, sugiro que possamos ter uma pergunta de Paula Carqueja, é da Associação Nacional de Professores, e tem uma pergunta que entronca perfeitamente nesta linha de reflexão para o professor António Feijão. Faz favor. Boa noite. A pergunta é a seguinte. Perante que disciplinas, ou melhor, que cadeiras, dentro do ensino superior, específicas de cada curso, podemos ter e obter, fazer um tronco comum dentro de todos e para todos os cursos, para dotar os nossos diplomados de mais ferramentas perante este mercado tão exigente de trabalho. Aliás, a pergunta é muito interessante e usa uma expressão que é a expressão tronco comum, que desde logo permite tentar formular uma resposta. E tronco comum porquê? Porque mesmo naquelas universidades em que os currículos são muito amplos e em que há uma liberdade de escolha do estudante muito grande, há até universidades onde não há qualquer requisito. O aluno pode fazer o que quiser estou a pensar em universidades fora daqui, que nos 4 anos de licenciatura o aluno pode escolher fazer o que quiser. São casos relativamente raros, mas habitualmente o que há é universidades que têm uma série de requisitos, que seria o tronco comum, ou pré-requisitos ou outras coisas, e forçam os alunos, ou esperam que os alunos os façam. Nesta experiência pedagógica, que aliás o Carlos Daniel há pouco referiu, em que eu estive envolvido com outras pessoas, em cuja criação estive envolvido, pela Faculdade de Ciências e pela Faculdade de Letras e pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, nós construímos um curso que tem um tronco comum. E no tronco comum temos três grandes categorias de requisitos. Eu vou dizer rapidamente... Não, é ótimo, porque a pergunta serve para nos dar essa experiência que foi o curso de Estudos Gerais. Exato. O primeiro requisito é um requisito de linguagem, de línguas. Portanto, tem que se fazer uma língua e a língua espera-se que se faça dessa língua pelo menos 3 graus, para que possa-se ter alguma proficiência mínima nesse domínio. Bom, esse é relativamente simples e não problemático. Depois há uma segunda categoria que são instrumentos. E dentro dos instrumentos os alunos podem fazer cálculo, podem fazer prática de argumentação, podem fazer lógica, e tudo isto são instrumentos no sentido de permitir o uso mais dúctil, mais rápido da racionalidade, daquilo que habitualmente nos faz envolver com qualquer objeto mental ou intelectual. Depois há uma terceira coisa, que são textos fundamentais, que são também 3 cadeiras, e nessas 3 cadeiras os alunos leem textos fundamentais da época antiga, da antiguidade clássica,
textos fundamentais da época moderna, do Renascimento até ao finais do século XVIII, e finalmente textos fundamentais do século XIX e XX. Nestas 3 cadeiras, eu vou dar um exemplo, em textos do século XIX e XX, e um aluno pode ter uma aula, 2 aulas, em que um especialista lhe fala dos discursos do Lincoln, e depois ter 2 aulas em que alguém lhe fala de um texto de Freud, etc. E isso consiste, portanto, numa espécie de apresentação a isto, porque notoriamente não se espera que haja um envolvimento profundo com estes textos, mas espera-se é que o aluno ganhe, ou a aluna fique com a disposição e o interesse em prosseguir lendo alguns desses textos. E é um belo exemplo para responder à pergunta da Paula, sendo que, eu posso dizer num rodapé, porque o tempo está a avançar depressa, é um curso que tem tido cada vez mais procura, duplicou o número de alunos nesta altura em relação ao que foram os primeiros em 2011, 2012, e a média também tem subido, portanto, o sucesso de que tantos duvidavam aparentemente está garantido. Na linha também de algo que já falamos aqui, a questão da aprendizagem de determinados saberes, a IRTP quis ouvir um filósofo italiano chamado Nuccio Ordine, que escreveu um livro recentemente chamado A Utilidade do Inútil. O título é, aliás, logo sugestivo. Pretende ser um manifesto, diz o próprio, em defesa de matérias tidas como dispensáveis, mas no entendimento de Ordine, absolutamente cruciais para o desenvolvimento da humanidade. Ele deu uma entrevista exclusiva por Skype à jornalista Fátima Marques Faria, da RTP, e falou então da importância esquecida da filosofia, da arqueologia, da música ou das artes em gerais. E não tem dúvida em responder quando lhe perguntam se alguém deve seguir um curso superiore a pensar numa paixão o no emprego. Oggi quello che conta sono soltanto i soldi e il profitto, e quindi i saperi che io ho difeso nel mio libro, la letteratura, la musica, gli scavi archeologici, la filosofia, l'arte, la bellezza, i conservatori di musica, sono tutte istituzioni e saperi fondamentali per rendere l'umanità più umana. Però oggi le università e le scuole vengono gestite come imprese, ed è per questo che stiamo assistendo a un cambio radicale della visione dell'insegnamento. Io sono preoccupato perché le università e le scuole stanno ormai adottando i sistemi delle imprese, i sistemi del profitto. Le scuole, le università vendono i diplomi e gli studenti clienti vengono a comprare questi diplomi. E professore, com'è successo questo? Come siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto perché è cambiata l'idea della funzione dell'insegnamento. In una società dove si pensa che la dignità dell'uomo possa risiedere nel conto in banca che uno ha, è normale che le istituzioni siano infettate da questo virus, che è il virus dell'accumulo e del denaro. Ecco perché i giovani pensano che tu devi studiare non per diventare migliore, non per imparare, non per essere cittadini con un senso critico, uomini e donne liberi. No, tu devi studiare perché devi imparare una professione e poi questa professione ti farà guadagnare dei soldi nel mondo del lavoro. Quali sono gli effetti nella nostra società? Per esempio qui a Portogallo, e mi sembra che in Italia sia più o meno lo stesso, che i corsi universitari più cercati sono l'ingegneria, le scienze. Quali saranno gli effetti nel futuro della nostra società quando non ci sono più laureati, più studenti di queste aree come filosofia, linguistica, letteratura? Lei mette il dito su una piaga terribile. Quando è uscito L'utilità dell'inutile, il mio libro, e adesso come dire, è stato tradotto in 32 paesi, ho avuto la fortuna di tenere tantissime lezioni nei licei di tutta Europa e anche nell'America Latina. Ho parlato con migliaia di studenti. La domanda che gli studenti mi facevano era sempre la stessa. Professore, mi devo iscrivere all'università. Cosa devo fare? Devo scegliere la mia passione, ciò che amo, o devo scegliere
un indirizzo universitario che mi consenta poi di trovare un lavoro e di guadagnare dei soldi. Qual è la perversione che si sta creando? La perversione che si sta creando è proprio quella di spingere gli studenti a considerare lo studio al servizio del lavoro e del guadagno dei soldi. E allora qual è la mia risposta? Io dico sempre agli studenti, a rischio di essere, come dire, considerato da alcuni miei colleghi un irresponsabile, scegliete la vostra gioia, la vostra passione. Nel sud d'Italia, dove io insegno nell'Università della Calabria, tanti giovani che vengono da famiglie umili, che non hanno soldi, hanno scelto la facoltà di lettere per passione, e quelli che studiano con passione riescono sempre a trovare un posto onorevole nella società. Antes de pedir aos meus convidados uma reflexão final neste programa, vou juntar mais uma reportagem, este pensamento aqui deixado de forma eloquente por Nuccio Ordine, que tem a ver com os tais trajetos que podem variar ao longo de uma vida. Aliás, temos aqui um engenheiro mecânico que se tornou um grande especialista em educação, uma engenheira alimentar que se tornou diretora de recursos humanos, exemplos não faltam, mas há dois na reportagem da Joana Machado particularmente curiosos. O do chefe de gabinete do Ministro das Finanças, Mário Centeno, que era médico-dentista, e o de Luís de Matos, porventura o mais famoso mágico português, que é de formação engenheiro agrónomo. De 2006 a 2014 exerci a profissão de médico-dentista. Sou João Domingos e tirei Engenharia Automóvel em Leiria. Eu sou Karina Osório e tirei Enfermagem também em Leiria. Poder-me chamar também Engenheiro Técnico Agrário em Produção Agrícola. Foram os primeiros caminhos que escolheram, mas o que fazem hoje parece nada ter a ver com o passado. Não é magia, é mudar de vida. Isto faz lembrar até uma canção do António Variações. Eu entrei em 2000 para a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Embora eu já tivesse uma atração pela formação que acabei por vir a fazer mais à frente, me pareceu a área que eu devia fazer primeiro, dada a sua complexidade, até do ponto de vista do acesso ao ensino superior. Eu queria entrar em Medicina. Acabou por se apaixonar pela medicina dentária. André Caldas, atual chefe de gabinete do Ministro das Finanças e professor de Direito Romano, trabalhou como dentista na especialidade de endodontia. Como é que se vai de médico-dentista, a advogado, a docente, a chefe de gabinete? Os instrumentos intelectuais que a medicina dentária me proporcionava eram aptos a olhar para o direito numa perspectiva, diria, quase clínica. Depois existem áreas comuns. A área das ciências da vida é um grande desafio para os juristas na atualidade e onde consegui juntar as duas áreas, portanto, o meu conhecimento da natureza da atividade clínica com o direito que lhe seria aplicável. E com isso poder funcionar como uma espécie de tradutor. Muitos países e línguas por traduzir contam a história de João e Karina no último ano, desde que trocaram o escritório e o hospital onde trabalhavam pelo sonho de uma volta ao mundo. Partimos de Lisboa para a nossa grande aventura e a primeira paragem foi em Pequim, na China. E a seguir fomos para o Japão. Tailândia. Depois fomos para Laos. Para o Vietnã. A seguir foi o Camboja. Depois descemos para a Malásia. Myanmar, na Índia 5 semanas, Austrália, Nova Zelândia durante um mês, fomos então para a Indonésia e depois Singapura. Agora estamos então em Moçambique a fazer um programa de voluntariado já há 2 meses. Neste projeto, as ferramentas que trouxeram da formação académica são fundamentais. Mais do que passear, porque é um bocado de projeto de vida e tu tens de ser muito mais criativo e dinâmico. Da micropropagação in vitro para a magia. Durante o 12º ano, na aula de Biologia, fizemos uma visita à Escola Superior Agrária de Coimbra, onde conheci o professor Luís Cabral, que conduzia na altura um estudo de micropropagação in vitro de uma planta que nós conhecemos como violeta africana e cujo nome científico é São Paulia. E eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. Luís de Matos formou-se em Engenharia Agronómica. A magia surgiu na minha vida quando eu tinha 9, 10 anos. Fui fazendo acompanhar essas duas fases da minha vida até à exaustão. Existem sementes desse passado académico na sua vida atual?
tendo eu sido um aluno de ciências, eu aplico o método científico diariamente na minha vida. A área da magia foi sempre querida junto de muitos cientistas, artistas, e foi feito um trabalho recentemente em Lisboa a propósito de um livro sobre magia e cujo autor da escrita e da ilustração é Leonardo da Vinci. Dos países onde sobe ao palco, Luís de Matos traz sementes, a memória de uma vida que nunca ficou realmente para trás. O ensino superior e a formação académica não são pré-determinantes de percursos profissionais. As pessoas não ficam presas a um diploma. Pelo contrário, o diploma é uma carta de autonomia para que a pessoa consiga construir o seu próprio futuro e o seu próprio desempenho profissional. Dar-me um certo jeito de ter as artes mágicas do meu amigo Luís de Matos para multiplicar o tempo que falta até ao fim do programa. Não tenho e, portanto, tenho a ousadia de lhes pedir um resumo o mais sintético possível do que ouvimos, se quiser, do que falamos, e começo pela Joana, ao longo desta noite. Mas agora tivemos a defesa dos saberes tidos como inúteis, tivemos um mundo que se torna cada vez mais pequeno e que permite tantos sonhos, tivemos gente que começa numa vida e acaba noutra completamente diferente. Eu resumiria, pegando um bocadinho na conversa do início, que é, e a pergunta que é sim ou não, vamos formar-nos e vamos tirar os nossos cursos, e eu diria aos jovens que sim, que é essencial que se formem, mas também é essencial, e tendo a concordar, que devem seguir as suas paixões. E que está aqui a prova, vimos muitas peças. Eu sou um dos exemplos de que o facto do curso que tiramos, depois, ao longo da vida e os contextos pelos quais vamos passando, pode não ser o emprego em que acabamos, ou pode não ser, acabei por não ser engenheiro alimentar toda a vida. E aquilo que faço hoje, faço com muita paixão, faço numa empresa que gosto muito, que trata muito bem as pessoas, que acima de tudo tem um propósito muito, muito, muito forte, que é um propósito que eu vou aproveitar para partilhar, porque acho que é uma das questões que os jovens, e eu sei que não temos muito tempo, mas é uma das questões que os jovens hoje em dia dão um valor enorme, pegando até no terceiro pilar do seu professor, e que tem muito a ver com a ética, e que é para que a vida não pare. E todos na fidelidade, todos os dias, quando vamos trabalhar, pensamos tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que dissermos, tudo aquilo que fizermos de novo, fazemos para que a vida de alguém não pare. Podem ser os nossos clientes, os parceiros, nós próprios ou os colaboradores. Marcelo Grilo. Eu, do programa e daquilo que eu vi, a mensagem última que gostava de deixar é a seguinte. Nesta escolha do curso, que é uma matéria que preocupa os jovens, preocupa as famílias, por vezes torna-se até algo de quase uma angústia, não é? As famílias vivem isto intensamente, se vai para aqui, se vai para ali, se vai para aquela escola ou para outra, para aquele curso. O Miguel Poiares Maduro foi muito claro. Tem que haver um certo equilíbrio entre a razão e a paixão. Ou seja, o gosto que se tem... eu conheço pessoas, várias, que fizeram um curso para terem uma formação, mas sempre tiveram a ideia de fazer outra coisa. Sempre tiveram a ideia de fazer outra coisa. E isso não é negativo, porque o curso, como aliás o António aqui frisou, o curso dá-nos uma capacidade de sistematização dos conhecimentos e de arrumação dos conhecimentos. E, por outro lado, nos permite depois abrir, não é? Nós depois podemos entrar por muitas outras áreas. Aquilo que pode ser feito com disciplinas clássicas, não é? Por exemplo, um engenheiro ter um curso de História, fazer um curso de História ou um curso de História de Arte ou uma disciplina de Filosofia. Isto também pode ser feito por um engenheiro independentemente de ter ou não ter a disciplina. O curso é sempre um trunfo no sentido mais lato. É um trunfo, façam-nos, é bem feito. António Feijão, um minuto. Nós ouvimos o elogio da interdisciplinaridade e das humanidades e eu gostava de fazer um elogio diferente, não fazer esse. Eu gostava de fazer um elogio das disciplinas, isto é, das disciplinas que se estudam nas universidades. Uma disciplina como a matemática, uma disciplina como a física, são uma forma de contentamento intelectual, são um bem em si mesmo. Não é necessário mais nada. E o mais extraordinário numa universidade é o facto de, numa sala,
10 a 15, 20 pessoas e uma outra pessoa, e essas 10 a 15 pessoas são a audiência cativa dessa pessoa, estão a falar em conjunto. Isso é que é o bom da universidade. O conhecimento tem um valor indiscutível e por si. Conhecimento, debate de ideias, sempre aquilo que propomos, uma vez por mês na Fronteiras 21, parceria RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Assim será no próximo mês de novo. Agradeço a Joana Queiroz Ribeiro, António Feijó, Marcelo Grilo, a todos os presentes e seguramente, por maioria de razões, a si, que mais uma vez acompanhou este programa. Temas que desafiam Portugal e o mundo outra vez no mês que vem. Boa noite, muito obrigado.